Olá pessoal, mais uma vez com vocês aqui, Tom Coller do Papai em Dobro, falando um pouquinho para vocês sobre paternidade, educação infantil, maternidade, parentalidade em geral, um pouco sobre a exaustão, a sobrecarga e tudo isso que envolve a nossa parentalidade em geral. No vídeo de hoje, vamos falar um assunto mega polêmico, mas muito importante para o desenvolvimento de nós pais. Do que está falando, Tom? Eu estou falando assim que quando passamos a ser pai de verdade, deixamos de ver aquela felicidade prometida do antes de ser pai. Estou falando sobre ser pais humanamente possíveis. A gente acha e quer fazer tudo pelos nossos filhos e encontramos inúmeras barreiras aí pessoais, emocionais e mentais para a execução desse lindo papel que nos escreve como ser humanos. O vídeo de hoje é para você, pai e mãe, que já esteve um pouco frustrado com a situação em que dar conta de tudo, querer fazer o melhor pelos filhos, veio a ser uma frustração e não uma felicidade, né? De acordo com o que você vinha planejando antes de ser pai, para o que você entendeu após a sua paternidade. Nós somos muito frustrados com isso, porque quando nós estamos nos meados de sermos pais, geralmente criamos inúmeras expectativas de como seremos, do que não faremos e não sei o que. Aquela tal frase, vou cuspir para cima que vai cair em cima de mim mesmo. Exatamente, isso acontece muito. Só que não é só por aí, gente. A expectativa é de que você encontrasse uma felicidade muito mais plena ao ser pai, e isso não deu certo. Um dos motivos grandes para isso é exatamente sobre muito que eu falo por aqui. A exaustão, a sobrecarga, aos inúmeros afazeres que temos no nosso dia a dia. E eu tenho aqui para vocês uma solução, e uma solução não, mas uma reflexão incrível que vai ajudar vocês a pensarem a maneira como vocês estão atuando com esse lindo papel que é a paternidade e maternidade no seu dia a dia. Então fique com a gente que você vai ver o quanto é possível mudar a nossa maneira de pensar e transformar esses momentos que são desafiadores em momentos muito felizes, tá ok? Só um pouquinho aí que a gente vai colocando aqui para você tudo que nós vamos falar. Fica nesse vídeo que tem coisa boa por vir por hoje. Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Se você é um pai que não sente frustração nenhuma, nenhum desconforto com a paternidade que você exerce atualmente, se você é uma mãe que está nessa situação, esse vídeo aqui não é para você. Tá tudo certo, pode ir saindo, não tem problema, embora eu quero que você fique aqui e acompanhe essa reflexão que eu tenho para você. Para você que sente frustrações, que não consegue dar conta, que está preocupada com tudo que precisa fazer, fique aqui que a gente vai mostrar para vocês como nós podemos mudar esse patamar de pensamento que nós intrinsecamente recebemos ao longo da nossa jornada como pai. Vamos lá, gente. Por que eu estou falando sobre isso? Porque um dia eu me frustrei demais. Me frustrei demais porque eu acreditava numa paternidade ou maternidade numa posição assim mais incrível, mais felicita, mais glamurosa, menos trabalhosa, não tão cansativa. Achava que dormiria muito mais, que não teria problema com sonos. A maneira que eu pretendia ser pai mudou muito do início da minha paternidade para o momento atual. E, gente, é claro que mudou muito mais pelo fato de eu me tornar pai solo e entender como as mulheres são mães. Hoje, eu sendo um pai tipo mãe, entendo a frustração que as meninas carregam geralmente por não poder dar conta e não fazer tudo que gostariam de fazer para os filhos, né? Entendo demais isso. Foi por isso também que eu fui muito estudar inúmeras coisas. Estudei psicologia positiva, disciplina positiva, Montessori e caramba, cara, mais um monte de coisas, mais um, sei lá, alguns livros que a gente foi indo para passar. Mas o que mais me conforta é que assim, tudo que eu vivi é tão, às vezes, transformador que não dá para ficar só comigo. Então, tá algo para vocês refletirem com a gente aqui. Além do mais, as experiências que a gente tem na vida às vezes ensinam muito mais que qualquer escola, qualquer faculdade que a gente passa, né? Então eu me vi nesse papel de não deixar tudo que mudou na minha vida comigo, porque eu não gostaria que ninguém passasse por isso para aprender como eu tive que aprender. Então é por isso que eu estou aqui mais uma vez em mais um vídeo
contando para vocês e levando mais uma reflexão para vocês de como podemos ser pais diferentes daquilo que nós recebemos também como paternidade e maternidade e parentalidade em geral. O fato de a gente querer ser pais e mães humanamente impossíveis, perdão, o fato da gente querer ser pais humanamente possíveis vem dessa histórico que nós temos aí familiar, onde a gente começa a comparar tudo que nossos pais fizeram com o que nós estamos e pretendemos fazer. Você consegue perceber que são tantas coisas para fazer, é um turbilhão de coisas para fazer. Você entra num túnel e você não consegue ver a saída. Vou dar um exemplo muito prático para vocês. Se eu sair daqui agora aqui do meu estúdiozinho, do meu escritório aqui, para sair falando com as pessoas, por exemplo, da minha casa, as pessoas da minha casa, eu vou passar ali pela cozinha, vou ver que tem algumas coisas para fazer, eu vou passar pelo banheiro, vendo que preciso estender uma toalha, vou passar pelo quarto, precisando arrumar uma cama e assim por diante. Por mais que eu tenha isso resolvido, estou dando exemplo para vocês, sempre há algo para fazer e quando você anda pela sua casa, você começa a perceber tudo que ainda falta você fazer. Além de você pensar nas refeições, além de você pensar no seu trabalho, além de você pensar na educação das crianças, nas roupas que precisam estender, na roupa do judô e aquela toda conversa que eu sempre falo aqui sobre a carga mental, tudo que a gente tem que pensar para poder tocar a família de maneira completa, maneira equivalente ao que a gente gostaria, certo? Esse túnel de inúmeras coisas para fazer vai nos levando para frustrações, cansaços, perda de memória, dores estomacais, insônia, barará, que são os problemas causados aí pela essa exaustão e esse fardo pesado que a gente encontra principalmente na maternidade. Na paternidade existe? Sim, mas o fardo é desse tamanho, enquanto que na maternidade o fardo é desse tamanho. É muito maior. Então vamos lá, gente. Por que a gente se sente tão frustrado com essas coisas? A reflexão aqui, ela é muito maluca, mas é uma reflexão muito boa de você entender como seus pais foram com você. A pergunta é, você viu seus pais lendo o rótulo de alimentos para entender o que você levaria para a sua casa? Quer dizer, para a casa da sua casa deles, enfim. Você lembra dos seus pais, antes de matricular você na escola, lendo todo o plano pedagógico, a metodologia de ensino, se a piscina ficaria perto da sala de aula, piscina, olha qual que é a revolução, primeiro de tudo, se pegaria a chuva, se isso, se aquilo. Você lembra desse fato que os seus pais faziam? Não, né? O que mais? Vamos dar mais algum exemplo aqui. Você lembra dos seus pais procurando alimentos orgânicos para você comer, porque os orgânicos são muito benefícios à sua saúde? Você lembra dos seus pais contando o número de cores que existiam no prato da refeição que ele fez? Você lembra dos seus pais preocupados com o que vocês iam se entreter durante a tarde ou amanhã, que fosse um entretenimento produtivo para vocês? Você acha que seu pai pensava em matricular você no inglês, no mandarim, na natação e mais um monte de coisa, na aula de piano, na aula de balé, ia fazer inúmeras atividades físicas, como você tem aqui a natação, o futebol, o balé e mais um monte de coisas? Você está percebendo qual é a diferença entre nós estarmos tão frustrados com o nosso tipo de paternar e maternar, diferente de como os nossos pais estavam? Evidente que os nossos pais entregaram o melhor para nós. Evidente que os nossos pais foram sensacionais e fizeram um esforço gigantesco para que hoje nós estivéssemos aqui. Mas o esforço dos nossos pais, ele era limitado pelo que existia naquele momento. Hoje, como você tem mais conhecimento, como o conhecimento veio à tona com a internet, meu Deus do céu, a lista de afazeres ela não acaba nunca, é gigantesca. É impossível, humanamente impossível, sermos os pais que, por exemplo, a internet quer que você seja. Vou dar um prático exemplo para você aqui muito rápido. A influenciadora linda, maravilhosa, que planejou sua gravidez, colocou nas redes sociais, foi mostrando como é que estava indo sua gravidez, gestação e barará, um dia pariu. E o mais incrível, naquele mesmo dia que ela pariu, ela tirou fotos
com o seu filho no colo, poderosa, bonita, já um pouco mais magra, maquiagem feita, sabe, sem olheiras, aquela mulher incrível. Nossa Senhora, como é que ela consegue, gente? Ela foi lá com todos os aparatos, fotógrafos, equipes de maquiagem, não sei o que, não sei o que, para mostrar quão mãe poderosa ela era, porque acabou de parir e já estava linda e maravilhosa para fotos. Para mostrar nas redes sociais como é possível sim ser uma mãe linda e maravilhosa. Mentira! Olha, mentira! Parem de frustrar as pessoas achando que nós conseguimos chegar nesse patamar igual você conseguiu porque você tem uma equipe, várias coisas acontecendo, sabendo que você também está frustrada porque o leite ainda não desceu, que tem nem um colosso ainda veio, você está com muitas dores por conta do parto, incômodo ferrado por estar naquela situação da maternidade recém-parida. O marido ali feliz, é claro, todo mundo feliz com aquela felicidade que a gente nem entende direito como é que é ainda, porém cansado, estressado desse processo todo que foi desde a gravidez até aquele momento do parto ali, além de puerpério, colostro, mecônio, fralda, gente visitando, levando a lembrancinha, você cansada. Fala a verdade, cara. Fala a verdade, gente. Tá tranquilo esse momento? Dá pra ser feliz num nível gigante? Não dá. A gente não acredita nisso. É tão maluco que ontem, eu não vou nem falar, eu mostrei pra minha namorada um post de uma mulher na internet dizendo que faça atividades domésticas apenas quando seus filhos estão acordados. Não coloque o bebê para dormir e vá fazer atividades domésticas. Eles precisam ver quanto você trabalha. Meu Deus do céu, gente, a internet ela tá cheia de coisa incrível para deseducação de pais. Pelo amor de Deus. O post dizia sobre que quando as crianças estão dormindo, você vai fazer atividade física, as crianças não estão percebendo o quanto você faz para cuidar delas. Gente, eu acho que existe um limite. Existe um limite. Por exemplo, se os meus filhos, eu lembro da Mariana quando eu tinha 1 ano e meio, dois e pouco, que ela dormia, eu ia correndo fazer as coisas e se tivesse naquela época, eu voltaria e fazia igual. Porque eu prefiro ter um momento de acolhimento com ela, enquanto ela dorme eu faço uma atividade física, atividade da tarefa da casa. E vou lhe dizer mais, não é porque ela não vai me ver fazendo essa atividade doméstica naquele momento que ela não será uma pessoa que contribui e assuma responsabilidades na casa. Isso, eu estou dando 2 exemplos aqui dessas influenciadoras que após paridas estão maravilhosas na maternidade, mesmo recém-paridas, de posts de deseducação de pais na internet. Vamos ligar o nosso filtro aí para entender tudo que a gente está recebendo de informação para também equilibrar as nossas expectativas, tá ok, gente? A gente precisa enxergar um pouco melhor isso. Esse é o porquê, é um dos porquês de eu estar aqui falando esse vídeo para vocês hoje, para vocês entenderem como nós estamos sendo alvos de coisas não positivas que estão a todo tempo do nosso lado, mostrando isso intrinsecamente, escondidamente, vou dizer assim, não escondido, mas vocês me entenderam, né? Faltou uma palavrinha aqui, de maneira não perceptível, quanto empurram pra gente sermos pais perfeitos, sem mínima condição de ser, não porque nós não queremos, não desejamos, porque não há possibilidade de fazer tudo que colocam que é importante fazer para ter filhos saudáveis, pais felizes. Isso não existe, só acaba frustrando mais a gente. O que a gente tem que ser e entender aqui, a gente vai colocar aqui um pouco para baixo no vídeo para não passar aqui tudo o recado para você no meio do vídeo aqui, mas essa maternidade que as pessoas tentam empurrar a goela abaixo para a gente não precisa, a gente não precisa e não deve recebê-la como uma verdade. Mas falando um pouquinho sobre você, a gente precisa tentar entender, né, como é que é a idealização dessa parentalidade, essa paternidade ou maternidade que você tem antes de ser pai. Né? Vamos lá voltar um pouquinho. Vamos entender quando você estava gerindo na gestação dos seus filhos. Né? Tudo que você pensou que poderia fazer e tudo que você não está dando conta. Se não disseram para você ainda, eu vou dizer agora que você não vai dar conta.
Não tem como você fazer tudo. Não tem como você só dar alimentos orgânicos. Não tem como você saber todas as metodologias de ensino. Você tem que matricular ele numa escola Waldorf ou então Montessori. Que você tem que colocar um quarto Montessori mais os bichinhos que dão a pelúcia, que não geram pó, que são de algodão feito de não sei o que é melhor para a pele. Que a fralda assim é de um jeito, a fralda outra é de outro jeito, e que vai fazer o teu filho nunca assar na sua vida. O seu filho vai assar sim. O seu filho vai se assar sim. Você vai se frustrar com a educação dele, ele vai ser desreeducado com você em algum momento, ele vai falar coisas para você que você não desejaria que ele falasse, ele vai cometer, principalmente no Terrible 2 ali, alguns momentos onde ele vai ser muito indelicado, grosseiro e agressivo contigo. Ele vai bater no seu rosto. Infelizmente, um bebezinho ou uma criança com 1, 2, 3 anos ali, sem querer eles fazem, sem querer não, mas testando, buscando, entendendo até quais são os limites dele, ele vai fazer isso com você. Então, gente, a gente idealiza uma maternidade, uma paternidade tão incrível que é impossível de atingi-la. Porque nós criamos e lemos, entendemos e vimos as pessoas na internet dizendo tantas coisas que na hora que a gente está com um filho no colo, está com um bebê crescendo, está com 1, 2 anos, passou a andar, passou a desfraldar, passou e entrou na escola e isso e aquilo, e a gente não consegue cumprir tudo que ali se diz. Mas então, o que é essa reflexão, Tom, que você está trazendo aqui para a gente hoje, para a gente pensar? Eu estou querendo dizer que se a gente for colocar no papel tudo o que nós precisamos ser para ser esses pais incríveis que a internet quer vender para a gente não vai conseguir. Primeiro porque somos humanos, temos um trabalho, temos uma vida pessoal, uma casa para cuidar, temos as questões de educação dos filhos, da escola e de todos os afazeres do lar. Nós não conseguiríamos fazer tudo o que é dito que a gente deve fazer. Mesmo que eu seja um dono de casa, dondoca que tenha enfermeira, babá, não vai conseguir ser. Você não vai conseguir encontrar todos os alimentos orgânicos que você deseja encontrar. Você não vai conseguir preparar os pratos com todas as cores que precisam ser feitas todos os dias. Você vai se frustrar com isso. Então, o que a gente precisa fazer é ser mais humano e entender exatamente o que a gente tem capacidade de assumir como responsabilidades e assumir com qualidade. A prioridade da educação dos nossos filhos, os cuidados com a casa, os cuidados com os nossos trabalhos, é claro, né? E também toda a educação que a gente quer passar para eles. Se a gente passar que existem pais perfeitos e vamos buscar isso, a gente não existe, a gente vai se frustrar. Mães também têm um problema muito sério, que as mães vivem uma competição muito maior. E parece que quando elas querem dizer assim, não, porque no meu caso eu sofri tudo isso e agora eu superei. Sempre passo por um processo muito difícil para concluir, sabe, naquela conversa de roda de mães, que uma fica comparando com a outra, quem passou pelo processo mais difícil e aquela que passou pelo processo mais difícil parece ser a melhor mãe. Parar com essa competição, parar de buscar esse patamar de mãe perfeita, de mãe que faz tudo, de não sei o que. Gente, relaxa! Para de pensar assim, para de agir dessa maneira. Vamos encontrar um meio mais saudável para a família. Porque escuta uma coisa, mães mais felizes significa filhos mais felizes, maridos mais felizes. Pais mais felizes significa esposa mais feliz e filhos mais felizes. Todo mundo feliz significa que todo mundo vai ser mais feliz. E a frustração dessas obrigações que nós temos acaba atrapalhando isso, porque a frustração gera raiva, culpa, ansiedade, desespero, que acompanham os gritos, que acompanham algumas gritos e punições com os filhos, acompanham brigas entre casais, acompanham a frustração de não levar o filho no evento que tinha para a educação do piano de não sei das quantas que ele ficaria melhor, sabe? Todas essas coisas que vamos colocando que eles têm que fazer, vai somando, que isso faz com que o casal quase exploda. Não vamos explodir. Vamos fazer o que é possível. Vamos pensar nas necessidades básicas primeiro. As necessidades básicas estão concluídas? Comidas realmente a seu capacidade de execução saudáveis, né?
o que você compra no mercado realmente que realmente precisa para as crianças e o que é que aquilo é besteira que eles não precisam comer, sabe? O que mais que a gente pode fazer? A gente tem que analisar a expectativa também de como queremos que nossos filhos sejamos. Ele não vai ser o melhor jogador de futebol, ele não vai ser o melhor nadador, ele não vai ser... Principalmente os meninos são cobrados de uma performance atlética acima da média porque eles são homens. As meninas são cobradas de uma beleza, de um arrumado, de um cuidado, de uma aparência, uma combinação de cores e não sei o que, extrema que também não precisa, sabe? A gente tem que equilibrar um pouco mais esse mundo de produzir filhos perfeitos, com pais perfeitos e vida perfeita para a gente. Tá? Vamos ser mais simples. Vamos ser mais simples e mais realmente realistas, né? E pegar essa expectativa que nós tínhamos antes de ser pais e revalidá-las agora para entender até que ponto nós podemos ir como os pais, pessoas e assim por diante, porque é impossível atender todas as expectativas que nós criamos antes de sermos pais para o momento que nós estamos agora. É um túnel de atividades para fazer, um túnel gigante que você não vê saída. Para não viver nesse túnel, enxergar a saída, a gente precisa entender que a frustração vai existir, a gente não vai dar conta, são milhões de coisas para fazer, a gente não vai conseguir. Não podemos seguir essas coisas, essas dicas malucas que a gente recebe na internet o tempo todo de alimentos orgânicos, de algodão feito na XYZ que não foi feito com negócio de animais e que isso e que aquilo. Claro, eu defendo todas essas coisas porque são possivelmente saudáveis para a sociedade, né? Mas ao mesmo tempo, até que ponto, dentro da sua capacidade de seguir todas essas dicas, está fazendo você feliz ou está te fazendo frustrado? Então, caramba, gente, precisamos entender que nem tudo isso que a gente fala por aqui vai ser possível executar. E aí a gente precisa entender que nós precisamos ser pais e mães humanamente possíveis, certo? E não essa maluquice que a gente está tão acostumado a ver por aí, querendo que a gente morra de trabalhar e faça milhões de coisas o tempo todo, a contento do que um blogueiro ou um influencer fez na internet. Eu sei que você, aí na sua constituição de pai e mãe que vocês tiveram, eu imagino o quanto vocês passaram por momentos onde vocês discutiam o que fariam com os filhos, certo? Quantas vezes eu estive aqui com pais e eles me disseram que não eram pais ou mães suficientes bons para os seus filhos, porque eles não conseguiam entender algumas coisas que aconteciam. Era uma birra que estava sem resposta, era a escola que não dava a atenção que eles gostariam que a escola desse, era no momento do sim e do não que eles não conseguiam equilibrar tudo isso. Gente, não existe pais perfeitos, vocês vão errar e vão errar bastante. Listar tudo que você erra não daria numa folha, não daria em duas. Listar tudo que você acerta também não daria em uma, daria em duas. A paternidade e a maternidade ela vem com essa ausência de manual onde você vai experimentando. Nem sempre só experimentar funciona. Precisa você também se educar, precisa buscar metodologias, precisa buscar sim maneiras de você conhecer o seu filho. É muito mais importante, eu acredito, que você pare um momento e leia algum livro que te ressignifique, coloque você numa posição que você saiba encaixar melhor um ideal padrão para você, que você consiga atender, do que você fique fantasiando coisas super poderosas, como citei aqui, se alimentar com alimentos orgânicos, colocar 5 alimentos no prato, que o teu filho seja um atleta, que ele faz tudo de piano, natação, estudo, fala inglês, mandarim, francês, sabe? É muito mais prático se você tiver entendimento do que é bom para a família. O que é bom para a família. Às vezes alguns casais, eu vou dar um exemplo aqui também, outro de mamãe que veio falar comigo que o filho vinha para a cama à noite e ela achava uma delícia. Enquanto que o marido já estava um pouco frustrado com isso, que ele não queria, ele não dormia direito, tinha que trabalhar no outro dia, e era aquela coisa toda. E ela veio falar assim, eu devo tirar meu filho da minha cama? Eu falei assim, cara, é básico.
Uma criança de 6, 7 anos precisa sim de um quarto para ele, precisa de um lugar que ele chama de dele, precisa de um lugar para ele guardar as coisas dele, precisa de um lugar para ele estudar, para ele encaixar no seu momento e se desenvolver como pessoa. Ele precisa desse espaço dele. Ele ir para a cama da mãe durante a noite, algumas vezes por semana, eu acho ok. Agora, passar o tempo todo compartilhando cama, se para você tá ok, ótimo. Mas na sua família tem um marido que está frustrado com isso, que não está conseguindo dormir, que perdeu o momento de particularidade de vocês. Então vamos pensar na família. Esse movimento não está fazendo bem para todo mundo da família. Vamos estudar possibilidades, vamos ter que encorajar essa criança a dormir mais na cama dele, porque não é só a relação mãe e filho, é a relação família que importa. A gente tem que entender o quanto isso é desgastante para os casais discutirem, mas e também entender que essa idealização de pais perfeitos, que eu já vejo muita gente defendendo como é compartilhado, eu acho legal isso, maneiro. Eu poderia dormir com meus filhos até os 15 anos deles, está tudo certo, mas é minha individualidade. E aquela coisa de ter os quartos deles, e aquela coisa do cantinho deles, o guarda-roupa deles, que ele vai poder guardar as coisas deles, né? Aquela coisa de ele ter a cama dele, onde ele vai comprar com você um enxoval ali para colocar em cima, e um lençol, uma coxa, um travesseiro, uma fronha, para que ele se identifique como dele, sabe? Então foi uma das coisas que eu falei para essa mãe, e até indiquei que ela levasse os filhos, né, para comprar enxovais novos para camas, para ele se identificar que ele escolheu, para que ele pudesse então deitar nessa cama, vivenciar aquele sonho com Buzz Lightyear do travesseiro e assim por diante, para que então ele deixasse de visitar a cama da noite todas as vezes. Buscar a cama dos pais à noite tem muito relacionado a um medo também, o acolhimento. Então, até que ponto para o marido ele pode ser paciente para esperar mais um pouco e ele trabalhar junto com ela para que se esse medo da criança seja sanado, então todo mundo seja feliz. Então, é uma discussão de família que não pode, não tem precedente algum de visualizar só uma pessoa da casa. Nem seu filho, nem sua mãe, nem seu pai. É mais um exemplo aqui de como nós podemos ser pais humanamente possíveis. O diálogo, a discussão, a conversa, a lista do que precisa ser feito, colocamos com prioridade o que a máxima prioridade tem que ser feito e colocando aquilo que nós podemos colocar dentro da capacidade dentro do nosso dia a dia, para não se frustrar com esses milhões de coisas que a gente é bombardeado de fazer o tempo todo e que nos frustram e que nos cansa e que a gente fica cansadíssimo e a gente não sabe mais o que fazer. E aí a gente entra naquele ciclo de se cobrar, sentir culpa, se irritar e assim vai seguindo um fluxo que você não deseja. Bom, se você tem até então não está entendendo o que eu estou querendo dizer, pegue um papel e desenhe, escreva, que eu estou fazendo aqui agora. Escreva o que seria um pai, uma mãe perfeito. O ideal para você. O ideal. Escreva. Veja, depois que você escrever esse pai, essa mãe ideal, o que daquilo é possível para você seguir no seu dia a dia. O que é fundamental desse pai ideal. O que é menos importante desse pai ideal? E aí, com isso, vá buscar esse pai ideal, que não vai existir. Mas um pai muito esforçado em ser um pai presente, ideal, uma mãe presente, uma mãe ideal, uma mãe que vai fazer aquilo que ela tem capacidade de fazer de acordo com a sua felicidade também. Esse é o meu exercício de hoje, é a minha conversa com vocês de hoje. Espero que tenham gostado. Vou dizer aqui para vocês, já curta, compartilhe, já inscreva, manda para os amigos. Se ela, mãe, estão frustrados com a paternidade que estão desenvolvendo, estamos aqui para falar que é possível, sim, ter uma maternidade e maternidade mais saudável. Sejamos pais e mães humanamente possíveis e não esses exemplos malucos da internet. Tá bom, gente? Obrigado.